Um Jumbo 747 foi abandonado pela Air Dabia em 2001 durante uma revisão geral no Aeroporto Internacional de Plattsburgh, no estado de Nova York, e acabou sendo desmontado em 2004. Este Jumbo ajudou a deixar a aviação mais segura. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Em fevereiro de 1989, Debbie Gibson subia nas paradas com a música Lost in Your Eyes, um clássico até hoje. Assim como o clássico Boeing 747-100, de matrícula November 4713 Uniform, da United Airlines, que havia sido entregue para a empresa em novembro de 1970. Com apenas 19 aninhos de idade, ainda era um belo jovem. No dia 23 de fevereiro, ele faria o voo 811 de Los Angeles para Sydney, na Austrália, com escalas em Honolulu e Auckland, na Nova Zelândia. A primeira etapa do voo até Honolulu durou 6 horas e ocorreu sem nenhum problema, mas a tripulação tinha que ser substituída para a próxima etapa até Auckland, por causa do tempo de voo. O número do voo permanecia o mesmo, 811. David Cronin, de 59 anos, seria o comandante desta etapa até Auckland, e o 811 seria o seu penúltimo voo antes da aposentadoria obrigatória. Acompanhando Cronin estava o primeiro oficial Gregory Slater, de 48 anos, e que já era conhecido do comandante há pelo menos uns 20 anos. E atrás o engenheiro de voo Randall Thomas, de 46 anos, que apesar de experiente, fazia o seu primeiro voo com essa dupla de pilotos. Mais 15 comissários lá atrás compunham a tripulação da United para este voo, que neste dia levava 337 passageiros em 3 classes de serviço. Enquanto Cronin e o Slater faziam os preparativos para a partida, o engenheiro de voo fez a inspeção externa da aeronave com o auxílio de uma lanterna, já que era muito tarde da noite. As bagagens ainda estavam sendo colocadas nos porões de carga, e de resto, tudo parecia em ordem. Um voo de rotina como qualquer outro, pelo menos até aquele momento. O voo partiu do gate com 3 minutos de atraso, por causa de uma dificuldade para armar a escorregadeira da porta 5L. No jargão da aviação, 5L é a quinta porta do lado esquerdo da aeronave. E também na demora para fechar a porta 2L, por conta de um passageiro que estava chegando atrasado. Durante o pushback para a saída do gate, o engenheiro de voo informou ao comandante que todas as luzes das portas de cabine e de porões de carga estavam apagadas, o que significava que estavam travadas. Cada porta de avião possui um sensor que indica a posição ou a condição dessa porta para os pilotos. Se uma porta não for travada, a luz permanece acesa e o problema deve ser solucionado antes da saída do voo. A 1h52 da manhã, a hora lá de Honolulu, e portanto já no dia 24, o 747 decolou rumo a Auckland. Durante a subida, os pilotos perceberam uma formação de nuvens de mau tempo lá na frente, tanto no radar quanto no visual, e assim solicitaram e receberam autorização do controle para contornar essa formação pela esquerda. Prevendo um pouco de turbulência, o comandante manteve os avisos de apertar os cintos acesos. Quando cruzou o nível de 22 para 23 mil pés, cerca de 7 mil metros, o ruído de uma batida seca foi ouvido e o avião sofreu um chacoalhão. Mal deu tempo do comandante entender o que estava acontecendo e ocorreu uma grande explosão. Sem que ninguém soubesse, a porta do porão de carga dianteiro havia aberto com tanta força que se dobrou e bateu na lateral da fuselagem, arrancando metade da parede da cabine junto com ela. Diferenciais de pressão e forças aerodinâmicas causaram desmoronamento do piso da cabine da classe executiva e 10 assentos foram ejetados da cabine junto com essa explosão. Nesse momento a gente tem um gigantesco Jumbo 747 com um buraco enorme na lateral da aeronave e ainda permanecendo em voo. A comissária May Sapolu, que estava em pé na cabine da classe executiva, quase foi ejetada também durante o evento. Os passageiros e outros membros da tripulação viram que ela estava se agarrando a um assento e conseguiram puxá-la de volta para dentro da cabine, apesar dos graves ferimentos que ela sofreu. Nesses segundos que pareciam eternos, o caos reinava dentro daquele avião. Outra comissária, a Laurie Breitlinger,
estava subindo a escada em espiral que leva para o piso superior do jumbo, quando a descompressão ocorreu. E ela se agarrou no corrimão e ficou pendurada nos degraus, com os pés literalmente fora do chão, como se fosse uma bandeira. Foi como estar no meio de uma enorme explosão de ar frio. Havia uma fumaça cinza, que é originária dessa condensação do ar, né, quando ocorre uma rápida descompressão, e tudo que estava solto dentro da cabine estava girando por toda parte. No cockpit, os tripulantes colocaram as máscaras de oxigênio, só que não saía gás nenhum por elas, porque os cilindros de oxigênio da tripulação ficavam instalados justamente na parede do porão de carga perto da porta dianteira. E essas linhas de oxigênio foram danificadas na explosão. O aviso de baixa pressão na cabine soou e as máscaras dos passageiros caíram automaticamente. E também não funcionaram por causa dos danos causados por essa explosão. Nessa época, as máscaras eram alimentadas por cilindros externos de oxigênio, ao contrário do que é hoje, tá pessoal? Hoje, cada conjunto de máscaras possui um gerador de oxigênio próprio que fica no local. O comandante imediatamente iniciou uma descida em emergência antes que pudessem ser afetados por hipóxia, e curvou a aeronave 180 graus de volta para o Honolulu. O copiloto comunicou ao controle que estavam realizando uma descida em emergência e que provavelmente estavam perdendo potência no motor 3. O código de emergência foi colocado no transponder e uma forte vibração foi sentida, até que ocorreu o desligamento deste motor 3 pela tripulação. Até esse momento, eles não sabem o que está acontecendo. O comandante pediu para o FE, que é o engenheiro de voo, que informasse para a tripulação que se preparassem para uma evacuação de emergência, mas não era possível fazer contato pelo interfone por causa do enorme ruído causado pelo ar externo ali naquele avião. No andar de baixo, ao verem a aeronave entrar em descida acentuada e olhando o buraco na fuselagem, que se estendia até o piso superior, os comissários achavam que a tripulação do cockpit estava incapacitada e que a aeronave iria mergulhar no oceano. O engenheiro de voo então pediu autorização para o comandante para descer até o piso inferior e passar para os comissários instruções. E quando ele saiu da cabine, ele viu que a fuselagem do jato tinha sido arrancada até o convés superior. E quando ele desceu a escada em espiral, ele viu que o problema era sério. Foi como se ele olhasse para uma janela panorâmica. Ele podia ver a asa do avião inteira e os dois motores. E naquele momento, o motor 4, lembra, o 3 já estava desligado, e o 4 estava em chamas. A presença dele ali causou um certo alívio nos comissários, que viram que a tripulação técnica ainda estava viva, e passaram a instruir os passageiros para vestirem os coletes salva-vidas, já que o pouso no mar passou a ser uma das possibilidades. O engenheiro então retornou para a cabine e informou sobre esse rombo na fuselagem para o comandante, dizendo que acreditava que uma bomba havia sido explodida a bordo. E isso fazia muito sentido nessa época, porque apenas 2 meses antes tinha ocorrido o atentado com a explosão do 747 da Pan Am em Lockerbie, na Escócia, por terroristas. O comandante então perguntou se haviam vítimas e o engenheiro respondeu que provavelmente algumas pessoas haviam sido ejetadas pelo buraco da fuselagem com o colapso do piso. Às 2h20 da manhã, depois da declaração de emergência e já retornando para o Honolulu, o engenheiro começou a alijar combustível para reduzir o peso de pouso da aeronave. O motor número 4, que estava em chamas, teve que ser desligado. Com o 747 pesado do jeito que estava e com apenas 2 motores da asa esquerda funcionando, a hipótese de um pouso no oceano era cada vez mais provável. Alguns dos detritos que foram ejetados de forma explosiva danificaram também o bordo de ataque da asa direita, ou seja, a parte da frente da asa, amassaram o estabilizador horizontal, que é aquela asinha que fica lá atrás, e danificaram também o estabilizador vertical. No andar de baixo, os comissários, temendo que a aeronave afundasse no Oceano Pacífico, continuavam auxiliando os passageiros e os colegas que estavam feridos, dizendo a todos para manterem a calma, reverem o cartão de segurança, apertarem os cintos e colocarem os coletes salva-vidas. Tudo era feito com o uso de megafone, porque o barulho do vento era muito alto. E eles também retiraram os destroços das portas de saída e dos corredores, fecharam as portas dos compartimentos das galleys e prepararam a cabine para uma evacuação de emergência. Assim como no caso do pouso impossível que a gente viu aqui no episódio 647, a gente vê uma tripulação trabalhando de acordo com os padrões de segurança, apesar do forte impacto emocional. Nessas horas é que você vê como o treinamento de uma tripulação se paga. O comandante acelerou os motores do lado esquerdo ao
ao máximo e finalmente eles avistaram as luzes do aeroporto de Honolulu, mas ainda teriam outro problema para lidar. Apesar das linhas hidráulicas funcionarem, os flaps e os slats haviam sido danificados e também eles não sabiam se quando tocassem na pista, a fuselagem que estava danificada não acabaria por se partir de vez, ou se eles conseguiriam parar dentro dos limites da pista. Você deve estar se perguntando como é que um avião permanece voando com um rombo deste tamanho na fuselagem. Eu só queria falar que um dos testes feitos nas estruturas dos aviões comerciais de grande porte é justamente a redundância estrutural. Eles danificam uma área propositalmente e a estrutura adjacente a esse dano tem de ser capaz de suportar esse esforço extra de um buraco. E quando você para pensar que o 747, a estrutura dele foi projetada com calculadora e régua de desenho, aí você pensa, caramba, como fizeram bem feito. Você pode ver isso aqui no episódio 747. O pouso foi autorizado na pista 8 Lima, ou seja, 8 da esquerda. A aproximação final foi feita entre 190 e 200 nós de velocidade, algo como 370 km por hora, só com o motor 1 e 2 funcionando. Durante a extensão dos flaps, apareceu uma indicação de assimetria, ou seja, eles não estavam descendo por igual entre as asas. Provavelmente por causa dos danos sofridos do lado direito. O avião tocou a pista a 300 metros da cabeceira e parou 2.100 metros depois. O comandante aplicou reverso nos motores 1 e 2, só que em marcha lenta somente, para evitar uma rápida, não drift, mas uma perda de controle no solo. E ele parou a aeronave com uma forte aplicação nos freios. Às 2h30 da manhã, a torre foi notificada pela tripulação de que a aeronave estava parada e a evacuação dos passageiros tinha sido iniciada. Eu não sei quanto tempo a gente já tem de vídeo, mas cerca de 14 minutos se passaram desde que a emergência foi declarada até a parada total da aeronave no solo. Todos os passageiros e comissários de bordo saíram da aeronave em menos de 45 segundos. Apesar das extensas buscas aéreas e marítimas, nenhum vestígio das 9 vítimas perdidas em voo e nem da porta de carga foi encontrada no Oceano Pacífico. O NTSB buscou evidências circunstanciais, incluindo incidentes anteriores que envolveram portas de carga no 747, e descobriram que em 1987 o voo Panam 125, que era um outro Boeing 747, tinha saído do aeroporto de Heathrow, em Londres, e não conseguiu pressurizar quando atingiu 20.000 pés. A tripulação abortou a subida, efetuou alguns testes e tentou novamente, mas o problema persistiu e o voo foi cancelado, voltando à origem. Quando eles pousaram, a porta de carga do 747 abre para fora da fuselagem, ao contrário dos aviões que a Boeing tinha projetado até então. Elas abriam para dentro, eram portas do tipo plug. Além delas abrirem para dentro, elas são maiores do que a moldura. Então é impossível uma porta dessa abrir quando a aeronave está pressurizada. Como a do 747 abre para fora, e de todos os aviões modernos hoje em dia, ele usava uma série de travas operadas eletricamente, nos quais os pinos da moldura da porta se fechavam. Essas travas então giravam, mantendo a porta travada, e uma série de braços em forma de L eram acionados pelo movimento de uma alavanca, que era feito manualmente para travar a porta. Esses braços tinham sido projetados para reforçar as travas e evitar que elas girassem para uma posição destravada durante o voo. Depois do pouso do Panam 125, foi encontrada uma brecha na parte inferior da porta de carga de cerca de 4 centímetros. Quando a porta foi examinada, esses braços de travamento em forma de L, que eram de alumínio, foram encontrados danificados. A Boeing inicialmente atribuiu isso ao manuseio incorreto da equipe de terra e instruiu os operadores do 747 que depois que a porta fosse fechada e travada, fosse acionado o botão de abrir a porta, só que com a trava da alça na posição travada. Como existia uma chave, um switch elétrico dentro da porta, que é o switch S2, esse switch tinha como função desativar os motores da porta se a alça estivesse na posição travada. Ou seja, se a alça está travada e não tem energia para os motores, nada poderia acontecer. Só que algumas companhias aéreas que adotaram esse procedimento relataram que os motores das portas começaram a funcionar, tentando forçar a abertura da porta mesmo com ela travada. Como esses L's de travamento de alumínio
alumínio eram finos demais para impedir que os mecanismos de trava se movessem para a posição destravada, a força dos motores da porta acabava movimentando o mecanismo e danificando essas travas. A Boeing já tinha modificado e aumentado a espessura do alumínio lá em 1975, mas isso não deu muito efeito na prática. Depois de muitas reclamações dos operadores, a Boeing acabou cancelando a instrução para esse teste depois do travamento da porta. E nada foi feito para descobrir o porquê desse motor continuar funcionando nesses testes. Você vê como lá nos anos 70 era meio diferente essa questão de segurança de voo, né? O FAA emitiu uma modificação obrigatória, que é uma AD, que exigia que esse mecanismo de travamento das portas de carga tivesse o seu material dessas travas em L mudados de alumínio para aço. E foi dado um prazo entre 18 e 24 meses, ou seja, até 2 anos, para que todos os aviões trocassem essas travas. A AD foi emitida 16 meses depois do incidente da Panam. Só que esse avião da United ainda não tinha sido modificado porque estava no prazo. Com base nas evidências disponíveis e na atribuição de mau funcionamento anterior da porta de carga e danos e manuseio incorreto da tripulação em terra, o NTSB partiu do pressuposto que uma porta de carga do 747 devidamente travada e trancada não poderia abrir em voo. E ainda de acordo com o NTSB, existiam 2 meios possíveis pelos quais a porta de carga podiam ser aberta durante o voo. Os mecanismos de travamento tinham sido forçados a abrir eletricamente depois que a porta foi trancada, ou a porta não havia sido devidamente trancada e travada antes da saída do voo. Então a porta teria se aberto quando as cargas de pressurização atingiram um ponto em que as travas não conseguiam mais segurar. A Boeing alegava que esse problema do dano nas travas era causado por má operação. Mas no caso do avião da Panam, a porta estava operando manualmente, não eletricamente. E para forçar o mecanismo de fechamento para a posição aberta, algum mecânico tinha que colocar uma ferramenta parecida com uma manivela, que é um arco de pua, que deveria ser girada 98 vezes. E obviamente ninguém ia fazer isso só por fazer. Bom, o NTSB soube que no caso do avião da United, a aeronave havia sofrido falha intermitente dessa porta de carga nos meses anteriores ao acidente. Com base nessas informações, o NTSB concluiu em seu relatório de abril de 1990, um ano depois do acidente, que essas avarias haviam danificado o mecanismo de travamento da porta de uma forma que fazia com que a porta mostrasse uma indicação de trancada e travada sem que ela estivesse totalmente trancada. Com base nesta hipótese de avaria em serviço e como eles não haviam encontrado a porta no fundo do mar, o NTSB também responsabilizou a companhia aérea, que é a United, por manutenção e inspeção inadequada devido à não identificação do mecanismo de bloqueio danificado. Focando nos danos à porta e nos procedimentos de manutenção, o NTSB concluiu que o acidente havia sido por erro humano evitável e não um problema de projeto ou função da porta de carga da aeronave. Mas como todo relatório exige melhorias, o FAA modificou o período que teria para esses aviões serem modificados em até 2 anos e passaram a exigir que todos fossem modificados em apenas 30 dias. E aqui entra um personagem chave nessa história toda que vai mudar todo esse relatório. Dentre os 9 passageiros que foram ejetados do avião, estava o neozelandês Lee Campbell. Os pais dele, Kevin e Susan Campbell, tentaram acompanhar ao máximo o andamento dessas investigações e estavam presentes na reunião onde o NTSB apresentou as suas conclusões e eles não concordaram com elas. No final da apresentação, o NTSB deixou caixas com esses documentos da investigação sozinhos em cima de uma mesa na sala de entrevista. O casal foi lá e pegou esse monte de caixas com documentos e iniciaram uma investigação paralela. Eles contaram com o apoio da United e com as suas descobertas conseguiram que se reiniciasse a busca pela porta de carga, que acabou sendo encontrada, partida em 2 pedaços no início de outubro de 1990. Foi encontrado pela Marinha Americana. E depois da análise do sistema de travas, eles viram que a hipótese defendida pelo NTSB não poderia mais ser defendida. Outro fato que ajudou a derrubar a teoria de erro humano foi um incidente ocorrido no aeroporto de Nova York, onde um outro 747 da United passava por manutenção elétrica e de repente a porta de carga abriu sem ser comandada, apesar de estar
travada. Uma inspeção da fiação elétrica da porta descobriu falhas no isolamento e o contato de certos fios elétricos permitia que o motor de abertura da porta funcionasse novamente. Depois desses fatos, o NTSB reabriu a investigação e emitiu uma nova conclusão em março de 1992. Nesse relatório, o NTSB determinou que a causa provável do acidente havia sido a abertura repentina da porta de carga, que foi atribuída a fiação inadequada e deficiências no projeto da porta. Pareceu neste caso que um curto-circuito causou uma rotação desordenada do mecanismo de fechamento, o que forçou os setores de travamento de alumínio a distorcer e permitir a rotação. Desta forma, o diferencial de pressão e as forças aerodinâmicas fizeram com que a porta abrisse de maneira repentina, arrancando a estrutura de fixação da dobradiça, o piso da cabine e a lateral da fuselagem, causando essa descompressão explosiva. O NTSB emite uma recomendação para todos os 747-100 em serviço na época substituírem os mecanismos de travamento da porta de carga por fechaduras novas e reprojetadas. Nenhum novo acidente semelhante levando à perda de vidas ocorreu oficialmente neste tipo de aeronave depois dessas recomendações. Em 1989, a tripulação do 811 foi condecorada pelo Departamento de Estado americano por suas ações durante a emergência. A aeronave teve a fuselagem reparada pela Boeing lá em Honolulu e depois voltou ao continente para ter o seu interior remontado pela United. Ele voltou ao serviço em 1990 e ficou em operação por mais 7 anos na própria United. A aeronave então foi vendida para a Air Dabia com registro Charlie 5 Fox Bravo Sierra em março de 1997. Essa companhia aérea era da Gâmbia e voou entre 96 e 98 até que eles abandonaram o avião quando chegou a conta da revisão de manutenção. Os pais de Lee Campbell, apesar do gasto que tiveram viajando por todos os Estados Unidos em uma investigação paralela, pediram que a indenização que teriam direito de receber tanto da Boeing quanto da United fosse revertida em bolsas de estudo em seus nomes lá na Nova Zelândia. Isso é um gesto nobre demais, afinal, educação é o que move o mundo. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se foi o caso, não esqueça do joinha e considerem apoiar o canal por apenas R$ 2,99 por mês. E continuamos fazendo esse trabalho de pesquisa aqui que é muito legal de fazer. Se inscreva no canal se não for inscrito, um grande abraço e até o próximo voo!